Júlia. Pessoal, vamos começar falando então sobre um dos maiores desafios da humanidade ao longo da sua história. Está relacionado, está atrelado aí você tratar de doenças infecto-contagiosas, tá? E dentro dessas doenças infecto-contagiosas, nós temos visto e observado que até hoje esse é um grande desafio para nós. Nós temos aí as doenças virais, tendo em vista aí a Covid, tá? O estrago que ela tem feito aí mundo afora, quanto que ela tem vitimado vidas, que é uma doença provocada por um micro-organismo acelular. A gente não pode nem chamar bem de micro-organismo, por um ser acelular que parasita o nosso organismo, que é um vírus. E recentemente nós tivemos a oportunidade de falar bastante sobre as viroses, sobre as infecções causadas por vírus, inclusive aquelas infecções relacionadas aí a doenças ou infecções que nós chamamos de infecções sexualmente transmissíveis, tá? Então, além dessas, um dos grandes desafios antes da descoberta dos antibióticos para a existência da humanidade foram as doenças do reino. Antigamente nós chamávamos muito de reino Monera. Hoje a gente sabe que não é bem esse nome que se utiliza, a gente usa o domínio, né? Bactéria. Doenças que são desencadeadas por patógenos celulares, agora, não mais seres acelulares, como os vírus, mas agora nós temos uma estrutura celular, que são indivíduos unicelulares, mas têm, então, a sua célula, e que tem alta capacidade patogênica. E nós sabemos que hoje há uma discussão, a gente fala da gripe espanhola, há 100, 102, quase 103 anos atrás, na história, nós temos cerca aí de, os cálculos, né, por baixo, chega a 50 milhões de mortos no mundo. Então, muita gente morreu, né? Muita gente foi vitimada por essa gripe espanhola, que era provocada por um vírus influenza. Mas, se nós retrocedermos na história, e vocês que estão bem servidos aí de história, tanto com o professor Paulo Roberto, quanto com o professor Eliassim, você vai estabelecer aí o número de vítimas que no século XIV aconteceu por uma bactéria que fica na pulga do rato. Uma bactéria que eu até já mencionei para vocês, até disse que essa bactéria ela tem que ser importante para vestibulares. Eu já dei essa bactéria, inclusive, como uma das bacterioses da prova que já caiu na Unifenas em provas passadas, que é Yersinia, com Y mesmo, tá? Yersinia pestis. Esse foi um dos grandes desafios que, imagina a Europa do século XIV, 1300 aí, alguma coisa, você tinha um problema que foi um problema reincidente, que volta sistematicamente, e até hoje, em alguns locais, não da Europa, mas alguns locais, principalmente da África, você ainda tem problemas, ou da Ásia, você ainda tem problemas com a proliferação de ratos que conduz à peste bubônica. Grande desafio é que, naquela época, o pessoal não tinha muita noção.
E outra, a noção de higiene era extremamente precária. Ainda hoje, se você pegar o grande gigante asiático do momento, que em 7 anos tende a suplantar a economia dos Estados Unidos e tende a se tornar a maior economia no mundo, que é a China, você vai ver que as condições de higiene na China, elas são muito precárias. Aí você fala, bom, mas existe um aspecto cultural, existe um aspecto cultural e existe um aspecto também demográfico, né? Muita gente ali, tá? Muita gente aglomerada. Embora a maior parte da população ainda estão ainda no campo, né? Ou está no campo, boa parte da população estão em centros urbanos, tá? Ou está em centros urbanos. Então você vai ter aqui um detalhe interessante. Você tem uma proliferação de ratos na China de uma forma violentíssima, como você não tem no mundo inteiro, não só na China, mas também na Índia. Você tem esses problemas. E a tendência, quando surgem surtos pandêmicos, é, obviamente, surgir em áreas em que há maior densidade demográfica. E nesse caso específico, na época, no século XIV, a maior densidade demográfica que havia era no continente europeu, tá? E ali no continente europeu, você começa a ter problemas, e eles não tinham a dimensão ainda da questão dos ratos, e o problema que os ratos trazem. Você tinha muitos ratos em casas, então o rato naquela época é como se fosse, entre aspas, um animal de estimação, embora ele competia com as pessoas, porque ele ia atrás de cereal, né? Mas, enfim, esse rato, ele começa a carregar uma pulga, e essa pulga estava infectada com uma bactéria, e essa bactéria, ela chegou ao gênero humano. Aí provocava verdadeiros bulbões, tá? Nos pulmões, você tinha uma inflamação também em gânglios linfáticos, tá? E que mais ou menos aí 30 a 90% dos infectados vinham a óbito, tá? Em cerca de 10 dias. Então, muito comum na Europa, Ásia e também parte da África. E ainda hoje, nós temos essa bactéria, que é a Yersinia pestis. Nós não temos ainda o controle completo dessa bactéria que provoca o que ficou conhecido na época como peste bubônica, tá? Nós continuamos com esse problema ainda hoje, só que hoje, após o advento, na década de 30, da descoberta dos antibióticos, isso favoreceu demais, né? Quando Alexandre Fleming ele descobre, por acaso, os antibióticos, ele estava fazendo, então, outros estudos e acaba descobrindo o efeito dos antibióticos, né, sobre os fungos, e ele acaba descobrindo que os fungos, aliás, antibióticos sobre as bactérias, ele acaba descobrindo que o fungo, ele libera uma toxina que impede a proliferação bacteriana. Então, essa toxina era liberada por um tipo de fungo, que é o fungo Penicillium, né? De onde você subtrai aí a penicilina, que foi o primeiro antibiótico produzido em amplo espectro. Só que até chegar nos idos do século XIV, muita água passou debaixo da ponte, muita gente morreu. Tanto que essa comparação que eles falam, que o maior surto pandêmico que houve foi é, foi da gripe espanhola, surto pandêmico, entenda bem, viral, não surto pandêmico em geral, tá? Porque se nós considerássemos aqui o número de mortos no século XIV e não 1918, você teve um surto pandêmico bacteriano. E esse surto pandêmico bacteriano, ele foi um surto que também dizimou cerca de 50 milhões de pessoas. Agora, imagina 50 milhões de pessoas, o tamanho que era o mundo naquela época, qual que era a população do mundo, a proporção. Então, imagina quanta gente não morreu naquela época. E demorou-se também para se descobrir que era uma doença que estava atrelada ao rato. Isso demorou, não foi da noite para o dia que eles descobriram isso, não. E o grande desafio, até o século XX, que nós já estávamos quase em meados do século XX, quando foi descoberto o antibiótico. O grande desafio era você conseguir paralisar as doenças bacterianas. Ah, mas doença viral também não era desafio? Sim, era desafio também violentíssimo, inclusive a questão da varíola, né? A varíola foi um desafio que dizimou muita gente, uma doença viral, mas a doença bacteriana era um terror. Por que era um terror? Se você lê livros do século XIX sobre hospitais,
sobre a história da medicina, você vai ver um detalhe interessante. Veja que hoje, com todas as condições fitossanitárias que são tomadas para evitar as contaminações, o hospital, por mais que o cara fica lá com cloro, e passa cloro, e desinfecta, e passa álcool, e não sei o quê, é um ambiente altamente infectado por bactérias. Tanto que as superbactérias, as KPCs da vida, aquelas bactérias que apresentam maior resistência a antibióticos, elas surgem muitas vezes em que local? Em ambientes hospitalares. Então, continua sendo um desafio. Agora, imagine naquela época, você pega livros do século XIX, vai ler sobre a história da medicina, você vai ver que a possibilidade das pessoas que eram internadas em hospitais na época de virem a morrer era altíssima. Por quê? A pessoa ela já saía de lá ou ficava lá mesmo com uma infecção letal que vinha então a óbito, uma infecção bacteriana. Porque eles não tinham dimensão da sujeira, da limpeza, da higienização que nós temos hoje. E mais um problema agravante: não se tinha antibióticos, né? Então, você tinha que dar um jeito. Por exemplo, você tem uma bactéria que provoca necrose no tecido, provoca uma doença, que a gente vai ver que é uma doença seríssima. Inclusive, muitas vezes, essa doença também pode dar em diabéticos, que é a fascite necrosante. Essa doença ela é terrível, porque se a bactéria ela alojou no local do que há infecção, essa bactéria ela vai provocando uma infecção que vai subindo e vai arrebentando com tudo. Então você só tem uma condição, na maioria das vezes, porque quando você pega a bactéria, ela já está em nível avançado de reprodução. Então você tem que amputar a perna do indivíduo, tá? Então imagina você no século XIX com algum problema, com alguma infecção bacteriana. Então muitas vezes o indivíduo era amputado. Então você teve duas grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, você teve antes da descoberta da penicilina, era um Deus nos acuda, tá? Por quê? Não tinha como você tratar os pessoais, ou o pessoal no front de batalha, tá? Não tinha como tratar, a maioria morria mesmo, ou sofria amputações, ou morria de infecções, e assim por diante. Depois da descoberta de Alexandre Fleming da penicilina, isso foi um avanço fantástico na história da medicina, tá? Porque você tinha uma utilização efetiva quanto a agentes microscópicos que provocavam grande parte dessas infecções, que eram agentes microbianos. No século XIX, só para você ter uma noção, ir ao hospital era mais ou menos como uma sentença de morte. Nos séculos XIX, entenda, os séculos antecessores também, tá? Onde você ia a um hospital, e também aqueles que eram chamados de médico, eles tinham um conhecimento muito precário da fisiologia humana, né? Não conhecia direito. Até porque a igreja, o judaísmo e a igreja o islamismo não permitia que se fizesse autópsia nos corpos, né? Então, os médicos teorizavam acerca das questões anatômicas, mas eles não podiam abrir o corpo humano para estudar, porque essas três maiores religiões entendiam que seria uma profanação. Enquanto isso, muitos iam morrendo, morria de apendicite e achava que era dor do lado, e morria de infecção, porque o apendicite passava infecção para o peritônio, que é a membrana que reveste o tubo digestório. A infecção no peritônio provocava infecção aguda generalizada e levava o indivíduo à septicemia, levava o indivíduo à sepse, à morte, né? Infecção no sangue. Então era muito comum. Se você pega século XX, da metade até mais ou menos a década de 70, quase entrando na década de 80, você não precisa pegar nem a medicina. Se você tem uma condição que você chega ao dentista, o dentista ele vai fazer de tudo para aproveitar os seus dentes, para tratar os seus dentes, para fazer implantes, para te colocar novos dentes. Naquela época era exatamente o inverso. O dentista, na verdade, ele era um removedor de dentes naquela época. Então, o que ele fazia? Você aí no dente, tô com uma dor danada. Não ia fazer tratamento de canal, não fazia nada disso. Ele pegava, arrancava. E você ficava sem o dente.
Então, você pega esse pessoal mais idoso, na época, muito comum usarem, né, dentaduras e assim por diante. Porque arrancava tudo, ia arrancando, que ia dando infecção, 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 né? A infecção que provoca a cárie, a infecção que provoca o tártaro, ia subtraindo os dentes da boca e o dente ia embora, tá? Não tinha essa preocupação, vamos aproveitar, vamos fazer um enxerto, vamos fazer um implante, tinha nada disso, né? Depois que isso surge agora mais no século já, final do século XX, século XXI, essa preocupação ortodôntica. Antes, não. Agora, imagina com a medicina. A medicina não era diferente, tá? Então, você tinha esses sérios problemas aí para a gente fazer o preâmbulo com relação à história da humanidade diante das dificuldades com as bacterioses. E nós estamos falando aqui de bacteriose, nós vamos ver que nós vamos ter várias bacterioses. A grande vantagem nossa é que o nosso suco digestório, que eu falei para vocês recente, semana passada, você tem lá a condição de você produzir um ácido no tubo digestório, e esse ácido, ele tem ação germicida. Ainda bem que nós temos essa condição de produzir um ácido com ação germicida, que já é programado para o animal, né? Por quê? Porque a maior parte dos alimentos que nós consumimos, mesmo que ele seja por mais esterilizado possível, ele tem uma determinada contaminação, tá? Se você pegar, por exemplo, o leite que nós tomamos, o leite ele é altamente contaminado por bactérias. E ele tem um nível de contaminação. Quanto maior a letra, quanto mais baixa a letra, maior o teor bacteriano. Então você tem leite tipo C, lixo, conteúdo bacteriano muito alto, que é o leite de caixinha também, né? Só que ali você começa a utilizar os citratos da vida, que são os elementos conservantes, você acaba controlando a proliferação bacteriana. Mas aí você tem leite tipo C, você tem um leite tipo B, que é o leite pasteurizado, que é um leite um pouco melhor, tá? É um leite que tem um nível bacteriano menor. E você tem um leite tipo A, que aqui em Alfenas, muito difícil de encontrar. Acho que nem lá no Vitória anda tendo. Eu vi uma vez ou outra, umas garrafinhas, aquele lá é o mais top, né? Aquele leite lá é caro, mas é top. Tem menos bactéria possível, né? Um leite sensacional para quem gosta de leite. E o leite tipo A, que é retirado naquelas condições sanitárias perfeitas, né? Não é tirado na mão, bababá. É tudo bonitinho, tudo limpinho, tecnicamente falando. Mas mesmo assim, ele tem um certo grau de contaminação. Então, assim, no dia a dia, nós ingerimos muita coisa e muito do que nós temos que nós ingerimos está contaminado por bactéria. Ah, Zé, mas e a água? A água, que muitas vezes irriga, né, o alface, ou irriga a fruta que a gente come, ela está contaminada por agentes bacterianos, muitas vezes. Por quê? Estão relacionados, muitas vezes, aos coliformes fecais, que são tipos de bactérias presentes nas fezes de mamíferos, inclusive nas fezes humanas. Então, é um desafio muito grande, mas quando esse alimento, que tem uma determinada concentração menor de bactéria, ele chega até o nosso suco gástrico, você vai ter ali a ação germicida, ou seja, o pH ele cai propositalmente para matar a maioria dos seres que chegam ao teu estômago, tá? Só que tem um problema. Se você come uma maionese estragada, salmonela, que é a bactéria que você está ingerindo, tá? Se você come um enlatado estragado, aí você fala, Zé, mas não tem como eu comer um enlatado estragado. O problema é que se você for abrir a lata para você comer, óbvio que você está vendo que o negócio está estragado, está estufado, você tem Clostridium, botulino ali. Isso provoca botulismo leva à morte, que é uma infecção bacteriana. Agora, o grande problema é quando você vai comprar algo que foi feito, o cara aproveitou uma lata que estava estufada, ele não tem consciência e aproveita. Vou dar um exemplo, que é perigoso. Quando você está indo num local que você não conhece, uma cidade que você não conhece, ou você está em viagem, você para à beira de rodovia, etc., para comer alguma coisa, nunca coma nada que tenha palmito e maionese. Tá? Maionese, porque eu já falei para vocês que a gente vai falar aqui também sobre a salmonela. E o palmito ele é terrível. O palmito, na verdade, o correto é você consumir o palmito depois que você abre aquela latinha dele,
ou vidro, você consumir em até 72 horas, no máximo, tá? O correto era consumir no dia, né? Mas até 72 horas. O que acontece? Às vezes você vai comer um pastel de palmito, que de fato a gente reconhece algo delicioso, muito bom, tal. Você comer num local que é um local consagrado, que você sabe que é um local bom, não tem problema. Mas se você comer um trem desse estragado, a bactéria que vai junto no palmito, o Clostridium, tá? Ela vai para o seu estômago, você não tem o pH do estômago não consegue matar nem salmonela e nem o Clostridium botulinum, tá? Aí você pode ter um botulismo ou uma salmonelose seguida de uma infecção intestinal que pode ser letal. Aí você fala, e a maionese, Zé? Tem duas coisas diferentes com relação à maionese. A maionese tem a questão da maionese temperada e tem a questão da maionese normal, in natura. Quando você come uma maionese lá do Hellmann's, você pega um saquinho para você misturar com o salgado, aquela maionese lá não tem tanto problema. O problema é quando ela tem outros eventos ali misturados a ela. Ah, eu fiz uma maionese aqui, que tem outras coisas, outras misturas no meio e tal. Essa é problemática. Essa entra em decomposição rapidamente. Como ela entra em decomposição e ela tem como premissa ali a clara do ovo, então essa decomposição ela gera a questão aí da proliferação, tá, bacteriana muito rápido. Então, se você comeu maionese de manhã, não guarde para janta, para você ter noção. Ah, mas eu estou guardando na geladeira. O correto é não guardar para janta. Se você for a um restaurante jantar e o cara servir maionese na janta, não coma, porque normalmente ele está reciclando a maionese do almoço para não perder, tá? Então, é uma situação muito perigosa. Aí, Zé, eu tenho Ô algumas Zé, doenças aqui. Oi, pode falar. deixa eu te perguntar, naquele dia que você deu a aula de reposição do plantão, no plantão você trabalhou o quê? Química. Aquele dia lá a gente viu os óxidos, a aula Ah, sobre óxidos. verdade, verdade, beleza. Foi aquela aula lá, né? Acho que foi na quinta-feira, né? A gente viu uma aula de químicazinha lá sobre óxidos, Viu, obrigada. né? Olha só. Então, nesse caso aqui, eu vou ter algumas bacterioses que às vezes estão associadas à pele, tá? E essa aqui é terrível, né? Essa aqui é legal. Essa aqui é o surto que eu acho que dificilmente quem é adolescente não passou por esse surto. Eu que o digo, principalmente o homem, tá? Que tende a ter a pele mais oleosa, e eu tenho, no meu caso, minha pele sempre foi muito oleosa, tem problema. E mulher com pele oleosa também sofre com isso. E a mulher, além da pele, tem muitas vezes a questão hormonal que contribui para o surgimento da acne, principalmente questões que envolvam, por exemplo, o ovário policístico, tá? A mulher com ovário policístico, ela tem uma predisposição maior de ter acne, ter pelo no rosto, de ter uma série de situações aí que perturba as mulheres, né? Que enche o saco das mulheres. Mas, enfim, essa acne aqui, ela é interessante, tá? Por quê? Porque aqui você começa na glândula sebácea, ó, tudo começa com aquilo que nós chamamos de cravo. O cravo nada mais é do que um pequeno folículo que fica encravado aqui na pele, tá? E começa um processo de obstrução dessas glândulas que nós chamamos aqui de glândulas sebáceas. Aí o que vai acontecer aqui, ó? Como ela começa a obstruir a glândula, você tem agentes bacterianos que estão na pele que começam a provocar aqui uma inflamação. E com essa inflamação, você começa a formar aqui dentro, ó, um acúmulo de pus. Isso é pus mesmo, tá? Aquela parte amarelinha que você às vezes não aguenta e acaba retirando, você acaba espremendo, aquilo ali é o pus proveniente da infecção, da inflamação bacteriana. Aí o que acontece? Quando ela fica inflamada mesmo, aí forma aquela pontinha amarela, que é derivado daquela inflamação. Aí é o seguinte, você fala, Zé, tem alguma coisa que eu consiga matar
quando eu estou com aquela espinha, aquilo está feio, eu não quero ficar com aquilo. Se eu não quiser usar a quinase, se eu não quiser usar algum creme que consiga erradicar aquela espinha, e eu também, Zé, não quero fazer aquele tratamento que muita gente toma, etc., que não pode, que acaba com os rins, né? Que os dermatologistas amam passar, mas eu não recomendo porque vocês muitas vezes misturam com álcool e acaba não sendo nem um pouco recomendado. Rocutan, você tem uma forma que você pode matar aquela acne, uma forma natural. Não é muito convencional, não é muito legal, assim, talvez em aspecto de higiene, mas funciona. Pode fazer o teste. Pega um pouquinho de cera do ouvido, inclusive hoje você pegar a cera do ouvido, pega o cotonete. A cera do ouvido ela é interessante porque células cancerígenas, eventualmente, elas liberam secreções. Hoje em dia, se você testar a cera do ouvido de uma pessoa, dá para você determinar se essa pessoa ela tem alguma manifestação, por exemplo, cancerígena, tá? A partir da cera do ouvido. Ah, pode descobrir se a pessoa está com câncer a partir da cera do ouvido? Pode. E nessa secreção, você tem a liberação de uma série de toxinas da secreção do ouvido, e essa secreção ela tem efeito também antibiótico. Ela mata alguns micro-organismos, inclusive os micro-organismos que provocam a acne, as bactérias que provocam a infecção, a inflamação da acne. Então, se você colocar a cera sobre o ponto amarelinho, eu duvido que no dia seguinte a acne praticamente ela não está quase que dominada, não assumindo praticamente, sem provocar nenhuma lesão. O mais interessante é sem provocar nenhuma lesão na sua pele, tá? Então você vai usar a cera, coloca sobre o local, faz o teste, onde você tem a espinha ou a acne. Outra coisa, como é que eu faço para eu controlar essa questão aí? Ó, o ideal é você lavar o rosto pelo menos 5 vezes ao dia com sabão neutro. Isso pode ser até sabão de coco mesmo, tá? Você lava, porque você tem a pele muito oleosa, e o sabão, ele vai, então, limpar os poros. Quando ele limpa os poros, ele impede o acúmulo de oleosidade na camada superficial da pele, tá? Isso é algo que funciona bastante também e acaba ajudando. Óbvio que você passa por esse período aí, tá, até os 18 anos, a tendência é você ter uma regressão no número de acne no rosto, tá? E a tendência também é você ter também, você evitar aqui e ter uma regressão também no número dessa sebosidade aí que entope, tá? E se tiver o cravozinho, e dá para você extraí-lo antes que venha um processo infeccioso que leva à formação da acne, é bastante interessante, tá? Então, aqui nós temos uma bactéria que atua, ou uma série de bactérias cutâneas que atuam, tá, na pele, provocando a acne. Só para eu não esquecer, aqui eu acho que não vai falar, mas tem uma bactéria que a gente tem sempre com ela, está sempre com ela na pele, ela praticamente ela mora na nossa pele. Uma bactéria muito perigosa. É a bactéria que provocou a morte do netinho lá do Lula na época, não sei se vocês lembram, foi acho que 2018, né? Criança de 7 anos morreu. E que a princípio o pessoal achava que a criança tinha morrido de meningite, e o pessoal ficou desesperado. Acho que vocês lembram disso, há 3 anos atrás. Aí o pessoal começou a correr atrás de vacina contra a meningite, porque o neto do Lula havia morrido, e o brasileiro é muito doido, né? Aí ele fica muito preocupado, aí agora acho que a meningite vai dar em todo mundo, enfim. Achou que estava com um surto de meningite bacteriana. E, na verdade, foi comprovado 30 dias depois que não tinha nada a ver com meningite. O menino morreu, foi pela bactéria Streptococcus. A gente vai falar nessa aula. Assim como também uma outra bactéria problemática, que é a bactéria que nós chamamos de Staphylococcus. Essas duas bactérias são terríveis, tá?
tanto a Streptococcus quanto a Staphylococcus. Qual que é o problema maior dessa bactéria? O problema é que essa bactéria ela fica na pele, e são as duas bactérias também que são mais responsáveis por infecções urinárias. Então, se você falar, a gente vai falar no tubo urinário aqui, mas se você falar assim, Zé, eu estou com um indício de infecção urinária. Como é que eu sei que eu estou com um indício de infecção urinária? Você tem retenção de urina, às vezes você não consegue urinar, a urina fica meio presa, tá? Ou você vai urinar, você sente um cheiro muito forte da sua urina, ou você vai urinar, você sente uma ardência ao urinar. O que eu tenho que fazer, Zé? Quando você manifesta uma infecção urinária, essa infecção urinária ela pode ser nas vias mais baixas do trato urogenital, onde você tem, por exemplo, a bexiga, que é o reservatório de urina, que a gente vai estudar essa aula, a gente vai ter uma aula só sobre excreção, no caderno 5, a gente vai falar muito sobre essa questão, tá? Então, você tem ali a bexiga, provoca uma infecção na bexiga, a gente chama de cistite. Essa infecção na bexiga, ela é mais fácil a gente controlar, tá? Mas o problema é quando você está com infecção de urina, você não sabe se a infecção ela está no trato inferior ou se ela está mais no trato superior. Se ela está mais no trato superior, o problema é que ela vai pegar ali rim, você está entendendo? Você vai pegar sistema renal. Se você pegar sistema renal, a infecção, você pode morrer de 2 a 3 dias com infecção urinária. Isso é verdade, se você não entrar com antibiótico, não for ao médico, tá? Porque essa bactéria streptocócica e estafilocócica, ela evolui muito rapidamente. E o grande problema dela é que ela passa para o sangue, e se ela cair no sangue, ela pode provocar a sepse, ou sepsemia, infecção generalizada aguda. Aí, quando você está com infecção no sangue, é muito complicado. Você tem que entrar com antibiótico muito forte, tá? Para tentar erradicar essa bactéria. Aí você tem um outro problema. Ô Zé, mas essa bactéria que provoca glomerulonefrite, ela pode estar na minha pele, matou o menininho lá, o netinho do Lula, de 7 anos, matou. Parece que o menino estava brincando num parquinho, coisa de criança, né? Tem coisas que você não entende, né? Que todo mundo faz. Se você comeu uma pipoca, criança, já vi casos de criança comer pipoca e morrer engasgado com aquele alvéolozinho da pipoca. E, infelizmente, foi aspirado pelo pulmão, a criança morreu, tá? Com pipoca. Agora, criança comer pipoca é normal, mas às vezes acontece algumas atrocidades assim que ninguém espera, né? E essa criança, ela havia ferido, acho que no parquinho, teve um ferimentozinho na pele, que é totalmente plausível e viável para crianças ter ferimentos na pele, só que a bactéria, ela acabou que, streptocócica, quando você tem um ferimento, ela cai na pele, caiu no sangue, e o menino, em 24 horas, evoluiu e veio a óbito. Um negócio trágico, muito triste, tá? Muito doloroso, né? Perdeu uma criança de 7 anos, enfim. Para uma bactéria que penetrou pela pele. Então, muito cuidado, embora vocês com certeza já são vacinados também com uma outra doença que pode entrar pela pele, que é a Clostridium tetani, a bactéria anaeróbio, provoca o tétano, tá? Muito cuidado com essas infecções e lesões na pele, algum espinhinho, às vezes você vai descer da cama, uma ferpa que acaba enfiando ali na pele, tá? E ao enfiar na pele, ela provoca uma certa infecção, e se você não for vacinado, imunizado contra aquela infecção, aquilo pode provocar um problema grande na tua saúde, podendo levar até a letalidade. Então, cuidado com esse tipo de infecção. Agora, uma outra infecção que pode ser problemática também, que pode atacar as válvulas do seu coração, aquelas válvulas que ficam, a gente vai estudar sistema circulatório ainda, né, nos próximos cadernos, mas aquelas válvulas que ficam entre o átrio e o ventrículo, que impede o refluxo de sangue. Eu tenho duas válvulas. Do lado esquerdo eu tenho a válvula tricúspide, do lado esquerdo eu tenho a válvula mitral e do lado direito eu tenho a válvula tricúspide. O que acontece? Que relação que existe entre bactérias e as válvulas aqui do coração? Então, ó, a cárie dentária, nós vamos ter aqui uma bactéria, tá? Uma bactéria bastante interessante, que ela pode se alojar aqui de forma diferente no dente. Como é que ela pode se alojar, Zé? Você pode ver que, de acordo com o pH da boca, você tem maior ou menor propensão de ter cárie.
Só que você tem um problema. Quando você tem cárie, ou seja, bactérias que penetram a dentina, o esmalte do dente, e conseguem penetrar essa região aqui, ó. Quando você tem propensão de ter cárie, você não tem quase nada de tártaro. Tártaro nada mais é do que colônias bacterianas. Então, quem tem muito tártaro, por causa do pH da boca, tem pouca cárie. Em contrapartida, quem tem muita cárie, tem pouco tártaro. Claro que tanto cárie quanto tártaro dá para se precaver através de higienização bucal adequada, escovação adequada, blá, 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 que vocês conhecem, já ouviram falar desde criança. Mas aí você tem duas formas da concentração dessas bactérias. Aqueles que têm a concentração da bactéria por fora, você vai ver que nas áreas do dente em que há menor escovação, principalmente nas áreas internas do dente, tá? Áreas internas que eu digo assim, a parte de dentro do dente, não dentro do dente. Nessa parte que você pega na parte, nas costas do dente, vamos chamar assim. Ali, normalmente, forma aquelas placas meio amareladas. Quando você vai fazer limpeza, o dentista, ele arranca aquilo tudo, né? Aquele jato de pressão dele, que é o tártaro. Então, o que significa aquilo? Por um lado, você tem um benefício, né? Você não tem cárie, mas por outro, você tem placas bacterianas do lado externo. Então, essa bactéria, ela pode penetrar no dente, cárie, ou ela pode ficar para o lado de fora do dente, tártaro. Então deixa eu entender um detalhe. Então, isso é de acordo com o pH. De acordo, então, com as características de cada um. Sim. Agora, deixa eu entender. Qual que é o problema de cárie, que o pessoal fala da cárie com as válvulas do coração? Tem um problema sério. Pessoas que não cuidam, muitas vezes, das cáries, essas cáries aqui, essas bactérias, elas vão infiltrando no dente. Quando ela está começando, quando você acompanha, vai pelo menos uma vez ao ano no dentista, o dentista, ele avalia seu dente, se tem algum local, algum ponto aqui, né? Algum sulco que vai provocar a penetração dessa bactéria. Mas, enfim, se ele tiver o início, ele vai lá, obtura o seu dente. Agora, se ela descer um pouquinho mais aqui, ó, ela começa pegando aqui, ó, a raiz do dente. Aí é terrível. Aí provoca uma infecção que dói demais, tá? Aí a pessoa tem que fazer aquilo que nós chamamos de canal. Zé, aí tem que fazer canal porque já pegou a raiz, né? Aí já pegou a raiz. Aí é complicado, tá? Agora, o outro problema é o seguinte: se ela pegou essa região mais profunda, essa região mais profunda aqui está em conexão com vasos sanguíneos. Como ela está em conexão com vasos sanguíneos, essa infecção ela pode sair dessa região que está em conexão com vaso sanguíneo e cair no sangue. Aí, meu caro, se cair no sangue, você tem uma bactéria, que normalmente também essas bactérias que provocam cárie, você pode ter bactérias do gênero Streptococcus. Essa bactéria, quando ela cai no sangue, você vai ter uma resposta imunitária muito forte para você tentar combater a proliferação bacteriana. Aí, nessa resposta imunitária, para tentar combater a proliferação bacteriana, o organismo, ele pode confundir, pelo menos, as válvulas do teu coração como se fosse um corpo estranho. E ao confundir as válvulas do teu coração como um corpo estranho, o teu organismo ele começa a atacar as tuas próprias válvulas cardíacas, tá? Como se fosse uma doença autoimune mesmo. E ao atacar as válvulas cardíacas, ele pode destruir parcialmente as válvulas do coração, aí você tem refluxo, o sangue ele sobe do ventrículo para o átrio, não pode acontecer isso, tá? O sangue não pode voltar, o sangue sempre tem que ir para baixo, e tem que ir do átrio para o ventrículo. Aí o que vai acontecer? Zé do céu, o que vai acontecer? Olha, você não pode demorar, vai ter que trocar as válvulas do teu coração. Aí você tem uma microcirurgia que faz, você coloca válvulas de porco, por exemplo, tá? Do animal mesmo. Ou até tem a de bovino, só que a de bovino não é tão usual. Normalmente os médicos trabalham mais com a válvula de porco. E tem válvulas artificiais também. Você tem que trocar, porque senão você vem a óbito por causa, muitas vezes, de uma cárie.
Zé, com relação ainda ao tubo digestório, na aula que nós falamos para vocês semana passada, falei para vocês sobre a predisposição de desenvolver, muitas vezes, pessoas desenvolverem o câncer do estômago, ou na região do duodeno, tá? Nessa região aqui, nós vamos ter o que nós chamamos de gastrite bacteriana. E aqui nós vamos ter aqui, ó, uma das bactérias que se hospedam nessa região estomacal. Essa bactéria aqui é a bactéria que a gente chama de Helicobacter pylori. Até coloquei esse nome no quadro para vocês. Normalmente ela fica entre o estômago e o duodeno, tá? Próximo na válvula que a gente chama de válvula piloro. Então, entre o esôfago e o estômago, a gente tem a válvula cárdia, estômago e duodeno, você tem a válvula piloro, no início do intestino delgado. Ela hospeda aquela região. Há uma discussão muito grande com relação a essa bactéria. Qual que é a discussão? A discussão é, tem uma parte da comunidade científica que defende que todos nós nascemos com essa bactéria e que nós temos uma menor concentração dessa bactéria, que isso é normal. Que o problema é que essa bactéria, quando ela começa a proliferar muito rapidamente, que ela vai provocar, então, uma série de lesões na mucosa estomacal, vai provocar gastrite e assim por diante, tá? Então, essa é uma tese. Agora, a tese mais defendida pela comunidade científica é que essa bactéria, de certa forma, ela é ingerida. Ingerida como? Com alimento que está contaminado, tá? Então, nós adquirimos essa bactéria, na verdade, por ingestão. Então, não é algo que todo mundo tem, que sai, então, do padrão e provoca uma infecção. Então, assim, essa bactéria, se ela for diagnosticada, e normalmente a pessoa começa a ter queimação no estômago, tá? Parece que ela sente, tipo, tem um bichinho no estômago mordendo, essa região aqui do estômago. Aí, entre as duas costelas aqui, ela sente algo que parece que está mordendo o estômago dela, tá? Aí, o que ela tem que fazer? Fazer uma endoscopia, né? Correto? Para ver se ela tem pangastrite, se ela está com esofagite, para ver como é que está o solo do estômago dela, o tecido do estômago. Está lesionado, se tem lesão mesmo, se tem apenas descamação, que é a gastrite, lesão já é úlcera, tá? E se essa lesão é ou não provocada por essa bactéria. Se for o caso, se o médico ele notar lesões, ele vai tirar um pedacinho, né, do estômago, pequeno pedaço, nem vê tal, nem sente nada, para fazer o procedimento que nós chamamos de biópsia, né? Para ver se tem ou não essa bactéria. A biópsia não é para saber se você tem câncer, não é isso não, nesse caso não. É para ver se você testa positivo ou não no teste de urease pela presença da H. pylori, Helicobacter pylori. Se testar positivo, você tem que fazer um tratamento aí, cerca de 10 dias, você toma um coquetel de antibióticos. Entre esse coquetel de antibióticos, você vai ter aquele amoxicilina e clavulanato, tá? E remédios protetores de estômago. Judia um pouquinho no tratamento, que a medicação é pesada, mas ela é altamente eficiente para erradicar essa bactéria. Ah, mas se eu resolver deixar a bactéria, Zé, é um risco que você corre, porque se a bactéria ficar, né, você não vai resolver o problema seu estomacal, e você corre o risco de ter problemas maiores aí, tá? Que pode evoluir até mesmo para câncer nessa região gástrica. Então você fala assim, Zé, compensa? Lógico que não, né? Você tem que tratar logo. E assim, pessoal, a gente chama de gastrite nervosa muitas vezes. Ah, Zé, essa gastrite nervosa ela é terrível. Não é fácil. Por quê? Porque muitas vezes o estímulo do hormônio que produz o HCl, que é o hormônio gastrina, ele é desencadeado por um fator emocional. Então, se você tem uma pessoa e essa pessoa ela tem um agravamento da sua condição, do seu quadro clínico, do seu fator emocional, a pessoa é muito ansiosa, a pessoa é muito nervosa, então isso pode acelerar a liberação do ácido clorídrico. Isso pode acelerar a manifestação desse tipo de doença. Então, não é fácil. Você tem que controlar a cabeça. E, às vezes, controlar a cabeça não se controla apenas com conversa. Às vezes, precisa de um psiquiatra mesmo.
E o psiquiatra, às vezes, ele vai medicar a sua cabeça para que, dessa forma, você vai resolver um problema que você tem, por exemplo, de oscilação de pressão, um problema que você tem estomacal. Porque se você vai só no gastro, ele vai detectar o defeito. E o local do defeito vai tentar curar aquele defeito. Mas você tem que controlar também a sua ansiedade, que a ansiedade é a principal mola motriz para desencadear essas doenças psicossomáticas, essas doenças de aspecto emocional que tanto escravizam o gênero humano, tá? Por isso que, às vezes, você resolve o problema através de um ansiolítico ou através mesmo de uma medicação, tá? Do antidepressivo. Essas doenças bacterianas aqui, elas podem também estar associadas ao sistema nervoso, tá? E pode causar aí sérias lesões, como, por exemplo, o caso da hanseníase, a meningite, o botulismo, que eu já comecei a falar sobre ele, e também uma doença que é terrível, que é o tétano. O tétano, ele tem uma vantagem. Além da maioria ter sido já imunizada, ter tomado a vacina antitetânica, a maior vantagem do tétano que nós temos hoje é que você tem também o soro antitetânico. Você tem a imunização que a gente chama de imunização passiva. Ou seja, se você precisar, você cortou-se com a faca enferrujada, ou teve contato com algo enferrujado, você vai até o hospital, eles vão aplicar o soro. E o soro contém os anticorpos prontos, que serão extremamente efetivos ao prazo de 7 dias na sua corrente sanguínea. Antigamente, na zona rural, era muito comum pessoas, crianças, nascerem e morrerem com tétano. Aí o pessoal sentia uma superstição, o pessoal mais antigo, né? Era muito místico, e eles diziam assim, ó, morreu com mal de 7 dias. Não sei se já ouviram falar dessa história do mal de 7 dias. Esse mal de 7 dias nada mais era do que o tétano, tá? Ah, então a criança tinha isso, Zé? Tinha. Mal de 7 dias, guarde bem esse nome, tá? O que que era isso? A criança nascia, não era feita ali a higienização na região do umbigo, tá? E o umbigo, como você saiu ali, era a conexão com a placenta da mãe, cordão umbilical, você tinha uma conexão aberta ali com o intestino. E como você tinha uma conexão aberta ali, o que que ia acontecer ali? Ó? Podia entrar micro-organismos, e muitas vezes essa bactéria era colocada na criança. Como, Zé? Acho que vocês já viram aí fogão a lenha na roça. E sobre o fogão a lenha, a pessoa que não faz a limpeza adequada forma uma espécie de uma esponja que é sujeira mesmo, aquilo ali. E naquela esponja, muitas vezes, você tem um meio de cultura para proliferar a bactéria do tétano, que é a Clostridium botulinum. Aí o que que acontece? Ou o que que acontecia? O pessoal pegava aquilo lá de cima do fogão, eles achavam que aquilo era bom colocar no umbigo da criança. Quando eles faziam isso, eles estavam levando a infecção para o umbigo da criança. E ao levar a infecção para o umbigo da criança, estava levando a propensão de letalidade para essa criança. Você entende? Então, muitos acabavam, então, infeccionando os filhos, achando que estavam prestando um auxílio. Hoje é diferente. Normalmente pode ser na zona rural, mas acaba não tem filho com parteira mais, é muito raro, né? Pelo menos na nossa região. A região do norte ainda é comum, a região do nordeste é comum, mas hoje o médico já te passa o álcool absoluto, você já sai do hospital com álcool absoluto, você vai tratando o umbigozinho da criança, e ali até no máximo 18 dias, o umbigo acaba caindo, fica tudo cicatrizadinho, né? A criança já toma as medidas profiláticas dali da mãe no início, tal. Hoje nós avançamos bastante, né? Mas antigamente não era assim. Essa doença aqui, hanseníase, o nome dela é provocado pelo bacilo, que é um tipo de bactéria, bacilo de Hansen, foi o cara que descobriu essa doença, ou catalogou essa doença, é provocado por essa bactéria que a gente chama de Mycobacterium leprae, tá? Pronuncia só a última letra mesmo no latim. Então, você tem aqui Mycobacterium leprae. Então, antigamente, a famosa lepra,
Hoje, nós sabemos que essa mudaram até um nome, porque existia um estigma muito forte, né? O leproso, no século I, andava com um sininho no pescoço. A pessoa escutasse aquele sininho chegando próximo, lá vem o leproso, e eles saíam de pé. Hoje, lepra, ou a famosa hanseníase, tem cura, tem tratamento, tem antibióticos específicos, tá? E você consegue aí minimizar os efeitos relativos a essa doença. Então, essa doença aqui, ó, provocada por essa bactéria, micobactéria, tá? No passado, ela apresentava alto índice de letalidade, tá? E por quê? Porque você tinha aqui uma infecção que se expandia nos nervos, que nós chamamos de nervos raquidianos, se expandiam pelo corpo, tá? Então, estava relacionado ao sistema nervoso periférico, que parte, tá, da coluna vertebral e para os demais órgãos. E o que acontecia? Você ia perdendo a força nas mãos, você ia perdendo a força, tá, nos pés, e você ia sendo portador, deixa eu ver se tem aqui, de algumas lesões, tá? Lesões deformantes. Lesões que deformavam regiões da mão, ia perdendo dedo, ia ficando com a mão torcida, pé, etc. tal, dedos do pé, ia perdendo, ia caindo mesmo, então aí arrebentava com a pessoa. Hoje você tem antibióticos altamente específicos que conseguem erradicar por completo, tá, essa doença do seu corpo. Então, hoje hanseníase tem cura. Hoje hanseníase tem tratamento. Zé, como é que detecta se a pessoa ela está com essa doença? O exame é um pouquinho anticonvencional, porque o cara tira um pedacinho aqui da sua orelha, ó, tira um pedacinho aqui do cotovelo e leva para biópsia, tá? Para ver se você tem a bactéria, que são os locais que você tem aqui, às vezes aparece maior concentração. Outra coisa, a hanseníase ela é caracterizada por manchas cutâneas também. E essas manchas cutâneas, elas bloqueiam a sensibilidade, bloqueiam a ação das células que nós chamamos de células de Langerhans. Então, a pessoa não consegue levar o estímulo, tá? A sensação sobre aquela ferida, ela não consegue sentir, ela perde essa sensibilidade. Então, o médico ele faz o teste. Quando ele vê que tem uma mancha estranha, ele vai, então, nessa mancha, ele coloca uma pinça, como se fosse uma caneta mesmo, tá? Ponta de uma pinça, e aquele local que você tem a hospedagem cutânea da bactéria, a pessoa perde totalmente a sensibilidade. A pessoa não sente, tá? Quando ele coloca. Aí tem que tratar com antibiótico específico, que vai, então, erradicar. Um outro problema que nós temos ainda hoje no Brasil é o problema da tuberculose. Todo mundo que tomou a vacina, todo mundo já nasce, já toma essa vacina, que é conhecida como BCG, tá? É aquela vacina que se fala assim, se deu certo, a minha acho que eu estou tão velho, já que a minha deve ter sumido da marca, né? Não fica a marca. Se deu certo, ela forma uma marquinha. Se não deu certo, a marquinha, ela não aparece, eu não estou achando nem a minha, mas estou falando, pó da rabiola, está aqui, ó. Se não deu certo, a marquinha, ela não aparece, aí muitas vezes tem que repetir, que a pessoa não respondeu à imunização, tá? Então, essa vacina tríplice, ela também é antituberculose. E essa doença aqui, ó, é uma doença complicadíssima, porque essa doença é aquela doença que provoca lesões permanentes, tá? Com relação aí ao pulmão, se não tratado, e pode levar o indivíduo também à morte. E que tem aquela tosse, né, que o indivíduo ele desenvolve na infância. Mas normalmente aqui, ó, essa vacina aqui aplicada contra a tuberculose, ela também auxilia a BCG, que eles até estudaram a ação dela, se tinha alguma ação contra vírus, contra SARS-CoV-2, a BCG
também ela é eficiente para prevenir a hanseníase, tá? Tuberculose a gente fala daqui a pouco, quando a gente falar de bactérias do trato respiratório. Aí nós vamos ter aqui uma que eu já mencionei para vocês, que é a meningite. Essa meningite, ela atinge as 3 membranas que revestem a nossa massa encefálica, ou seja, em outras palavras, que revestem o nosso encéfalo, tá? Então, ele vai pegar aqui as 3 membranas, que nós chamamos de meninges, tanto a dura mater, a pia mater, quanto a aracnoide, aquelas que estão mais próximas do crânio e aquelas que estão mais próximas, mais internas, tá? A região encefálica. Aqui você tem uma bactéria muito comum, que é a Haemophilus influenza, e essa bactéria é muito comum em criança. A vantagem é que, hoje em dia, você tem vacinas também para meningite. Algumas vacinas para meningite, elas são disponibilizadas no SUS, como a meningite tipo C. Agora, você tem a meningite tipo B, que é mais rara no Brasil, mas de vez em quando você tem alguns surtos específicos. Essa vacina ela não está na carteira de vacinação das crianças pelo SUS. Aí, aqueles que são mais preocupados, e devem ser mesmo, com os filhos, o correto é vacinar em clínicas particulares, tá? Em clínicas particulares, você vai achar essa vacina. Então, a meningite é caracterizada por febre, uma intensa dor de cabeça. Eu já falei para vocês aqui, ó, você tem uma rigidez na nuca, tanto que quando você faz esse movimento para baixo aqui, ó, a criança trava e o pé dela faz isso para cima, tá? Altera a questão do arco reflexo simples. Então, vai desde vômito, convulsão, paralisia, tá? Se ela não for tratada, e normalmente o prazo para você entrar com antibiótico, o médico ele vai subtrair aqui o líquido céfalo-raquidiano. Se esse líquido estiver muito escuro, e se ela não for bem tratada, ela vai levar o indivíduo a óbito sem chance, tá? Então, tem 24 horas, vai levar a criança a óbito. Então, ela evolui muito rapidamente e acaba matando mesmo, tá? Então, assim, cuidado com a doença. E outra coisa, essa doença é altamente transmissível, tá? Muitas vezes, o caixão tem que ser lacrado, pra você ter noção, quando acontece a morte por meningite, porque a bactéria consegue se adaptar e se replicar muito rapidamente e provocar sérios problemas aí ao portador. Aqui nós vamos ter aqui também, ó, a vacina, essa vacina convencional que é disponibilizada pelo SUS, não a tipo B, que não é disponibilizada, tá? Você tem uma combinação aqui dessa vacina tríplice bacteriana, que é a DTP, contra tétano, difteria, coqueluche, tá? Num só produto, certo? Então, aí você tem, então, os sintomas característicos aí da meningite. O botulismo, já falei para vocês podem guardar esse nome aqui, ó. Muito comum em vestibulares da Unicamp e da FUVEST, esse nome Clostridium botulinum. O que tem de interessante nessa bactéria? Isso aqui você não pode esquecer, ó. Essa bactéria é uma bactéria anaeróbia. É uma bactéria que ela consegue sobreviver através de processo de fermentação, tá? A Clostridium botulinum. Ah, Zé, então, se essa bactéria ela for exposta a um ambiente em que há oxigênio, ela morre? Morre, porque ela é uma bactéria anaeróbica obrigatória, não é uma bactéria anaeróbica facultativa. Quando é facultativa, embora ela consiga realizar o metabolismo fermentativo, mas se tiver oxigênio no meio, ela realiza a fermentação sem problema. Agora, as bactérias anaeróbias obrigatórias, na presença de oxigênio, elas morrem, tá? Então, olha só, elas podem ser encontradas, então, no solo, pode ter esporos, tá? Que a gente chama de endósporos no solo, e a transmissão, ela vai acontecer, basicamente, através de alimento contaminado. E aqui tem o tratamento de pele também, que a gente vai falar sobre ele, que hoje é muito divulgado, e pessoas acima dos 40 anos gostam muito do tal de Botox, né? Você vai ver o que é o Botox, tá?
Alimentos que são armazenados de forma inadequada, às vezes a lata não está legal, às vezes tem algum problema, ou tem a mesma questão aí da oxigenação interna, tá? Muito comum, ó, não sei se vocês já viram já viram, né? Aquelas salsichinhas que você compra em conserva, que eles usam muito para fazer maionese, tá? Você tem salsicha, você tem presunto, pescados, queijo, palmito, que eu falei para vocês, o famoso picles, pequis, tá? Então, o que que acontece? A bactéria, ela começa a estufar a lata, você sabe que ela está realizando fermentação, e você sabe que ela vai, então, tá? Provocar uma disfunção em você. Então, aqui você tem sintomas que vão desde problemas gástricos e neurológicos, onde você tem aqui náuseas, vômitos, diarreia, fortes dores abdominal, dor de cabeça, vertigem, tontura, tá? Você tem dificuldade aqui na visão, visão dupla, dificuldade em engolir, na deglutição, fraqueza geral. Então, olha, vai provocando uma paralisia progressiva que pode durar de 1 a 10 dias, tá? Podendo levar a insuficiência respiratória e cardíaca. Então, hoje você tem um soro antibotulismo. Ainda bem, né? E um detalhe, ele é utilizado também na guerra biológica, né? Se você, numa cidade, por exemplo, de 50 mil pessoas, se você colocar num reservatório de água cerca de 1,5 kg dessa bactéria, ela é capaz de contaminar toda a cidade. Só para você ter uma noção, tá? Então, a famosa guerra biológica. Então, sempre analisar os alimentos, tá? Evitar alimentos estragados, obviamente, já tem um odor característico, tá podre, né? Latas estufadas, tá? Isso quer dizer que ele está em fermentação e está liberando gás CO2. Então, você tem que desprezar esses alimentos. E para a gente fechar aqui essa tarde, essa grande questão hoje aqui, que é uma toxina que ela é aplicada na face como anti-ruga à base dessa bactéria, que é a bactéria botulínica, tá? Que é o famoso Botox. Então, ele dá uma esticada na pele, ajeita muitas vezes na questão de marcas de expressão facial, contração de músculo, tá? E seu efeito é temporário, normalmente 4 a 6 meses. E essa aplicação de Botox hoje, ela não está circunscrita apenas a médicos, não, tá? Tem até dentista que está trabalhando com essa estética facial. Então, tem muitos funcionários da área de saúde que têm se dedicado a essa questão. Aí você fala, Zé, e aí, o que você acha disso aí? Bom, a questão de estética, eu não vou discutir que isso aí é questão da pessoa, né? A pessoa quer melhorar, quer melhorar a aparência, não tem jeito de você discutir esse campo, porque muitas vezes isso acaba prejudicando a cabeça da pessoa, ela se sente com problema, não sei o quê, ou ela não consegue se reconhecer na sua própria idade. Isso é um problema psicológico. Então, quando você tem a idade de vocês, 17 anos, beleza, você tem 27, você vai viver como 27, e a vida vai rodar. Aí você tem 37, beleza, vai chegar aos 37. Aí já não é a mesma coisa, vai começar a aparecer mais defeitozinho, vai, mas a vida segue. Aí você pula mais 10, você tem 47, a vida vai seguindo. Agora, o que a gente sempre fala é assim, a mulher tem que cuidar mesmo. O homem é mais relaxado, essas coisas. Mas, embora hoje tenha mudado muito, né? O pessoal hoje tem muito, até homens também são preocupados com a questão de estética. Mas tem que sempre usar um creme, né? Depois dos 40 aí, reposição de colágeno, elastina, porque a gente produz colágeno até os 40, depois dos 40 a gente não produz quase nada, tem que só se alimentar para ajudar essa questão de elasticidade.
Agora, analisando, não a questão de estética, mas analisando a questão de risco, você fala para mim assim, Zé, compensa essa questão de Botox? Eu acho que não compensa. O risco não compensa tanto assim, não. E outro, você paga por um procedimento que dura 4 meses, 6 meses. Óbvio, não é um procedimento permanente. Você está colocando uma bactéria ali para ela realizar uma função, não para uma infecção, embora você corra esse risco, tá? Mas para ela ajudar no preenchimento daquele local, para distender ali, para diminuir a questão de rugas, para diminuir ali essa questão, tá? Que está te incomodando. Ah, mas se eu não faço isso, eu vou fazer uma cirurgia plástica. Também é uma opção, só que eu não sei até que ponto. Tem gente que você olha na pessoa assim, ela vai esticando tanto, que dá para você ver. Não sei se dá para a gente lutar muito contra a idade, né? A gente tem que tomar os pré-requisitos fundamentais para manter a nossa saúde. Agora, a idade chega a todos e não tem jeito, né? Ninguém vai ficar eternamente lindo, maravilhoso, isso não existe. Então, daqueles que morreram assim, morreram jovens, né? Não chegaram ainda à terceira idade. Aqueles que chegaram à terceira idade tiveram a oportunidade de viver mais. Beleza, pessoal? Então vamos. Hoje eu vou liberar vocês agora, mais cedo. Amanhã a gente continua esse assunto aqui sobre bactérias, tem bastante coisa para falar. Como vocês já estão entrando em ritmo de recesso aí, de férias, vamos mais devagar hoje. Certinho? Então vamos parando aqui. A gente continua a aula às 7 horas. Deixa eu interromper aqui.